a gente sempre tenta olhar um pouco o aspecto da oportunidade. Eu tenho minha empresa, quero fazer coisas, tenho dificuldade de acesso a determinados instrumentos e agora passo a ter um acesso melhor porque a coisa está mais descentralizada, enfim. Qual é o impacto que isso traz para as empresas, assim? Dá um exemplo, assim, mais prático do como é que uma empresa se beneficia disso? Essa pergunta é ótima. E tem várias respostas para ela. A primeira questão é que papel você quer fazer no mercado. Cada ativo tem um colateral, tem uma garantia, uma trava de garantia. E aí você precisa de um arcabouço jurídico para suportar aquela situação. Se você vai securitizar, por exemplo, se você securitizar com governança, você vai pagar caro. Se você securitizar sem governança, você só está emitindo uma CCB, um ativo lá, faz a oferta, faz a captação e beleza, e reza para dar tudo certo, não dá nada errado. Entendeu? Mas você tem um acompanhamento, você tem um processo para trazer segurança para a ponta do investidor que, assim, não é todo mundo que faz, entendeu? Então, o token é a mesma coisa. Conceitualmente, você coloca a tokenização dentro de DeFi, assim, como é que você... Não. Nem tanto, né? Não, nem tanto. O que a gente olha mesmo é o TradeFi, né? Ou seja, eu tô no tradicional e eu tô trazendo pro Web3. Basicamente, eu ofereço infraestrutura para o mercado regulado. Né? Isso é o chamado TradeFi. Né? Então, infraestrutura Web3, infraestrutura de blockchain para o mercado regulado. De coisas, a tua visão em relação a essa convergência dos bancos, disso que você está fazendo, se isso converge no mundo lá na frente, que é de fato um DeFi. Existe o regulatório ali, o regulatório passa a ser uma coisa mais em cima do descentralizado mesmo. Qual é a tua visão, assim, desse segmento como um todo? Qual o papel dos bancos nessa história? Como é que eles vão se mover? Cada um vai, sei lá, o Itaú vai emitir sua própria stablecoin. Tem uma história aqui sobre o Drex. Sim, o Drex faria muito bem esse papel se fosse em blockchain. Se você acha que o mercado financeiro já mudou tudo que tinha para mudar, espere só o que está por vir. No episódio de hoje a gente vai falar com Cássio Krupinski, CEO da BlockBR. Cássio é empreendedor e investidor em cripto desde 2011 e já passou por grandes players internacionais e hoje lidera uma das principais empresas de tokenização do Brasil. Cássio construiu sua carreira acreditando que transformar ativos reais em tokens digitais não é apenas uma tendência, mas uma mudança estrutural do mercado financeiro. Ele está na linha de frente desse movimento que promete alterar a forma como lidamos com investimentos, liquidez e acesso a oportunidades. A conversa passa pelo interesse inicial dele em blockchain e ativos digitais, os aprendizados de liderar a BlockBR em meio a tanta transformação e como imóveis, crédito, commodities e até mesmo energia podem se tornar tokens, abrindo espaço para um mercado mais democrático e acessível. Você também vai entender por que essa revolução pode ser tão importante quanto foi a chegada do Internet Banking e das fintechs. Mas calma, não vou estragar tudo por aqui. O episódio está cheio de histórias, provocações e reflexões sobre cultura digital, novas gerações e o futuro das finanças descentralizadas. Então se prepare, porque esse papo vai mudar a forma como você enxerga inovação, tecnologia e o futuro do dinheiro. Bem-vindos a mais um episódio do Backlog Talks, o podcast onde a gente fala de tecnologia e estratégia de negócios para você ficar mais antenado e tomar boas decisões. Eu sou o Fábio Seixas, sou CEO da Soft e host do teu podcast hoje aqui. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Cássio Krupinski, CEO da BlockBR. Você também é fundador da BlockBR? Fundador. Sim, é fundador e CEO, né? Fundador e CEO. E a gente vai bater um papo sobre tokenização. Cássio, cara, legal. A gente já está nesse mundo há bastante tempo. Eu estava fazendo as contas, eu vou fazer 10 anos aí com... Ano que vem eu faço 10 anos da minha primeira transação de Bitcoin. E obviamente que é um mundo muita coisa diferente, paradigmas novos e tudo mais. Mais recentemente, a gente vê esse movimento aí da tokenização, surgindo empresas tokenizadoras. A própria BlockBR tem um pouco essa pegada de ser uma tokenizadora e trazer um pouco de infraestrutura. Você vai me contar um pouquinho sobre isso. Mas, cara, eu queria começar um pouco sobre essa oportunidade da tokenização. O que você viu aí que fez sentido para você montar a BlockBR e o que você está enxergando do mercado nesse momento? Legal, Fabio. Pô, é um prazer estar aqui falando com você também. Bom, eu acho que... eu não digo nem que eu enxerguei, né? Eu fui me metendo até que eu conseguisse enxergar algo. Né? Porque eu acho que não tem como alguém dizer, nossa, estou vendo, né, o futuro e aqui tem uma oportunidade muito grande. As oportunidades vão surgindo de acordo com como você vai explorando, né? Mas eu, por ter uma veia empreendedora, né, eu acabei enxergando um momento bastante especial, né, no mercado, que é... como poucos, né? O boom da internet nos anos 2000, né? O boom Você é dessa também... época, era que nem eu. Eu era bem novinho, né? Tinha 18 anos ali, mas peguei, né? Tive meu primeiro computador com 11, 12 anos de idade. Legal.
Hoje, falar isso é um absurdo, né? O meu filho de 6 já tem até Não, de 11 já tem até lojinha na internet. Meu filho de 1 e 4 eu evito, mas ele já pega o celular e já quer ver o vídeo do Mundo Bita, né? Verdade. Então, eu acabei olhando, né? Percebendo todos os momentos que eu fui passando ao longo da minha vida e todos os booms, né? Só que não é um boom meio voo de galinha, né? Aquele boom que gera aquele buzz no mercado, como o início da internet, por exemplo, 97 a 2003, 2005, gerou muita oportunidade, né? E quem surfou aquela onda, você pega lá algumas empresas, né? Buscapé, por exemplo. Zip-Mail, que foi vendida antes. Zip-Mail, IG e tal. Aí sim, o boom, né, dos navegadores. Internet grátis. American Online, enfim, tudo mais. E esses sim, né, voaram e saíram do mercado rapidamente, porque houve aquisições, enfim. Então eu enxerguei eu nem sabia que eu estava entrando no mercado de tokenização. Eu estava entrando dentro de um mercado que utilizaria blockchain, tá, como registro de dados, e eu olhei e mirei para o mercado financeiro. Mas né? aí, então, você comprou a ideia do blockchain em algum momento, você entendeu que aquilo caiu a ficha do que era blockchain, como é que aquilo poderia mudar? O blockchain, ele ainda era algo assim, pô, será que isso de fato faz sentido? Né? Porque, ok, né? Por que o banco é banco? Porque todo mundo confia no que o banco diz, né? Que o seu registro está lá guardado, tal, e tudo mais, né? Por que vão confiar no blockchain? Blockchain pode fazer o mesmo papel de um banco, né? E aí, quando você pega isso e isso, você fala, opa, aqui tem um conflito, né? Porque o banco não vai deixar esse cara ser esse cara, né? Ser ele mesmo. Né? Ele basicamente disrupta o banco, né? Exato. E aí você começa a pensar na descentralização, democratização de oferta é algo muito simples, né? Para falar. Mas quando você pensa em descentralização, aí eu comecei a enxergar a oportunidade. Aí foi quando eu olhei algo que talvez ninguém ali estava enxergando, né? Ou dificilmente enxerga até hoje, porque é difícil. Descentralização de papéis e não descentralização do ativo em si. O ativo, para a gente, é natural que ele é descentralizado, que ele é fracionado e tudo mais, mas a descentralidade de papéis, o que isso significa? A Uber descentralizou papéis, né? Ela criou uma nova demanda e trouxe pessoas que jamais imaginaram serem motoristas e fazer receita disso. Então a gente olha a mesma coisa, a descentralização de papéis, criar novas demandas para que através de uma infraestrutura com a tokenização e blockchain possam exercer um papel no mercado. Entendi. E aí a BlockBR vem trazendo essa infraestrutura para que empresas queiram usar essa possibilidade de tokenizar ativos. Eu sou um cara... Eu gosto de tecnologia, tá? Mas eu não uso a tecnologia como hype. Eu uso a tecnologia ao favor de business, negócios, tá? E eu sou um cara de business. Então, o que eu enxergo? Né? A BlockBR, sim, é uma empresa de infraestrutura de tecnologia que, através da tecnologia, ela dá papéis para que as pessoas transformem relacionamentos em negócios. Né? E com isso, né, dentro desse papel todo, a gente acabou trazendo escritórios jurídicos muito fortes para que nós pudéssemos entender instrumentos, estruturas de mercado. Quando eu falo instrumento, eu estou falando em instrumentos financeiros de crédito, né? Então, CCB, CRI, CRA, enfim, tudo isso, né, que é caro dentro do mercado de capitais. Como que o token pode, de fato, substituir isso? Ou replicar esse mesmo instrumento, só que numa estrutura descentralizada. Substituir não vai, mas replicar numa estrutura descentralizada é isso. Né? Então, isso acabou se tornando meio que o nosso core. E um fundo de investimento, né? Por que o token não pode fazer esse papel de governança e ele mesmo, né, se tornar o fundo sem que tenha aquela estrutura cara? Né? Ou seja, você desbloqueia o mercado de capitais, você possibilita que mais entrantes conheçam o mercado. Né? De certa forma, você desintermedia um pouco, porque tem muitos players nesses instrumentos todos, tem muita gente envolvida, né? E todo mundo querendo defender um pouco o seu e dar sua mordida. Exato. Você meio que descentraliza um pouco, desintermedia também, e aí torna mais acessível aquele instrumento que antes era menos acessível, se torna mais acessível. Exato. E essa descentralidade, eu descentralizo, mas no final do dia, quem está centralizando é você mesmo. Por quê? Porque você precisa ter a licença regulatória adequada para poder fazer aquilo que você faz. Você precisa fazer o mesmo papel que aquele cara que faz hoje, que é caro, né?
ele exerce no mercado. Então, as licenças, as reservas que o Banco Central e, enfim, as outras agências exigem, etc. Você tem uma série de pré-requisitos ali para poder cumprir, né, o papel de infraestrutura e poder possibilitar o uso dessa infra do seu cliente. Né? Então, desde licença até o papel que ele vai fazer, quem que ele quer ser no mercado. Né? Então, um exemplo, você pega uma factory, a factory às vezes empresta dinheiro, na maioria das vezes empresta dinheiro de terceiro, sem que ela tenha uma licença de instituição financeira. Se ela vem para a tokenização, ela acha que ela pode trazer um produto de investimento dentro de um BaaS, por exemplo. Ela não pode, sem que ela tenha essa licença. Então, a gente vem, nós chegamos no mercado, né, com essa estrutura Embedded Finance. Então, eu estou provendo uma licença regulatória através de um serviço, né, um software as a service e uma licença as a service, para que ela também possa exercer, ela faz o papel dela que ela tem que fazer. Um white label, uma licença white label que você consegue montar uma estrutura em cima da sua infraestrutura, infraestrutura. E isso a gente acaba entendendo as dores, né? De cada player de mercado. Então, qual assim, impacto, né? A gente sempre tenta olhar para essas coisas novas, né? A gente está falando de uma tecnologia muito recente, né? 10 anos, talvez, um pouco mais. Tokenização, especificamente, um pouco mais recente. Qual é o impacto real, assim, enfim, para o empreendedor, para a pessoa comum ou para as empresas? Assim, porque assim, a gente sempre tenta olhar um pouco o aspecto da oportunidade. Eu tenho minha empresa, quero fazer coisas, tenho dificuldade de acesso a determinados instrumentos e agora passo a ter um acesso melhor porque a coisa está mais descentralizada, enfim. Qual é o impacto que isso traz para as empresas? Assim? O que de fato, não um exemplo assim, mais prático, como é que uma empresa se beneficia disso? Cara, essa pergunta é ótima e tem várias respostas para ela, tá? A primeira questão é que papel você quer fazer no mercado, né? Se você, vou dar um exemplo aqui, você consegue fazer tokenização de tudo, né? Mas nem tudo vale a pena ser tokenizado e assim, quando eu falo tokenização imobiliária, por exemplo. Que é um tema que está super em voga, né? Tipo... Eu consigo hoje fazer com que você, como investidor, invista em um token de um galpão industrial na Flórida. Um BTS, por exemplo. Sem que eu esteja institucionalmente sem que você habilitado precise ter uma LLC lá fora, sem que você precise ter uma estrutura fora do Brasil para que você faça esse investimento. Né? Eu consigo, via stablecoin, fazer com que o seu dinheiro corra por onde você quiser. Muito mais facilmente. Entendeu? Muito mais facilmente, claro, com as devidas precauções de KYC, compliance, enfim, tudo mais. Né? Que já tem... que é um componente dentro da infraestrutura. E é um componente pesado, né? Assim, regulatoriamente falando, é importante e tudo mais, né? É pesado. E você tem dois, né? Além da tecnologia, você utilizar toda essa ferramenta de compliance, você ainda tem um compliance, né, que não vem somente através da tecnologia, mas através da licença regulatória que você utiliza para que você também entenda custódia, entenda distribuição, tipo de oferta, enfim. E você fazendo essa licenciamento, né, as a service, como você disse... O teu compliance em quem vai usar essa licença é muito maior, exato, né? Exato. Porque você não quer que o cara faça errado, porque a licença é sua, no final das contas, né? Mas tem uma série de vantagens, tá? Para quem hoje quer participar da tokenização. Né? Incorporador, poxa, basicamente eu estou fazendo com que ele tenha uma gestão muito mais eficiente dos dados a partir do momento que eu faço uma tokenização de SCP, por exemplo. Né? Então, o token ele representa uma cota de SCP, ou eu posso fazer as cotas das ações da SPE também. Eu consigo fazer com que exista um mercado secundário privado, público ainda não, né? Mas o privado já é possível. A alimentação do público é por causa de ser um valor imobiliário. Imagino. Não é por isso. É porque hoje não existe uma regra vigente na CVM de que possa existir um mercado secundário de tokens no Brasil. Tá? Então, basicamente o que a gente está falando aqui não gerar conflito. Né? Porque se você abre o mercado para o mercado secundário público, você está criando um conflito com a própria B3 e com o mercado existente tradicional. Entende? Então, o que vai acontecer? É óbvio que isso tem que existir. É óbvio que vai acontecer. Mas ainda existem alguns steps de aprendizado né, do próprio regulador e do próprio mercado, como isso vai acontecer. Né? Se será uma... Eu acredito que vai ser uma licença da VASP, que qualquer um vai poder
qualquer um, né, dentro Sim, do capital claro. social de 3 milhões que vai adquirir uma licença de VASP no papel de corretora. Tá? E aí sim você acaba tendo um papel de exchange, né, corretora de fato, e que ali você poderá fazer mercado secundário. Então o mercado está caminhando para que isso aconteça, né? Mas não dá para você colocar a carroça na frente dos bois, né? Aham. Então E enquanto isso não acontece... tem um step by step. Né? Enquanto isso não acontece, tá rolando no privado. Tá rolando muito, muito. Uhum. Privado é o que mais acontece e mercado imobiliário você tem várias vantagens, né? Estou falando imobiliário aqui como exemplo, Aham, claro. mas eu posso falar tokenização de token de garantia de financiamento, eu posso falar até um token de financiamento onde eu com o DTVM, eu pego o seu ativo, o seu imóvel e com um token você financia para ele, entende? E você cria suas próprias regras de governança. Se ele não pagar, o que acontece? Né? O imóvel volta para você, ele perdeu 30%, ele perdeu tudo, enfim. Você não precisa mais da figura de um banco para poder fazer um financiamento. Né? Tokenização de consórcio, né? Grupo fechado de consórcio, alavancagem financeira. Agro, bastante coisa. Porque agro é um segmento que demanda muito financiamento, né? A questão do financiamento da... O agro é um mercado interessante, mas o agro é um mercado que, assim, sendo bem honesto, quem é do agro está bem mal acostumado há muitos e muitos anos, porque o agro ele sempre recebeu subsídio do governo, né? E sempre tomou crédito a uma margem de 6%, 8%. Né? E hoje toma crédito a 11%, 12% e reclama, né? Porque de fato para eles é caro, acaba sendo muito caro. E quando muda governo, enfim, tudo mais, então, poxa, vira um caos, né? Mas o agro... tem alguns casos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um silo de soja, utilizar aquela soja como garantia, fazer a tokenização, né, para levantar funding com a garantia ali atrelada, mas eu ainda assim preciso de um armazenamento bastante sólido. Né? Então, ou eu tenho um terceiro garantia, fazendo isso, ou eu mesmo faço. E aí você já começa a entrar... Gado, é impossível tokenizar gado. Gado ninguém quer tokenizar porque ninguém quer registrar o gado, entende? Porque gado é um veículo completamente, sendo bem honesto, o gado é o melhor veículo para lavar dinheiro, entende? No Brasil, né? Então, você põe o bicho, engorda e mata. E aí você não quer dar essa infraestrutura para esse tipo de ativo porque o teu compliance não permite. Não é nem isso. É que quem hoje tá na ponta do agro não tem interesse em registrar o ativo. Entendi. Entende? Não tem. Então, não faz sentido. Né? Não tem como registrar o gado. Microchip, enfim, existem várias maneiras de registrar. Mas não aí, né? Não é interessante para quem hoje tem o gado, entendeu? E é um mercado que também, né, fora o lado cinza, né, da história, você tem também gera muita receita. E é muito rápido. Né? Muito rápido. E quando você tem a cadeia produtiva, você tem a cadeia de fornecimento, você tem abatedores, você tem o supermercado, entendeu? E quem produz, né? E quem cria. Então, assim, geralmente as grandes empresas ela tem a cadeia inteira. Então, ela não precisa olhar para a tokenização. Né? Não faz muito sentido para ela. Né? E aí, quando você vai para o agro mesmo, você começa a olhar o quê? Crédito de carbono, antecipação de recebível pequeno produtor, dentro de cooperativas, e por aí vai. Então, cada nicho de mercado tem uma especificidade completamente distinta e que tem um tipo de estrutura para ativo completamente diferente uma da outra. Com as devidas garantias, devidas colaterais. É isso. Né? Então, Crédito de carbono é um segmento à parte nessa oportunidade de tokenização. Né? Eu tenho visto várias iniciativas, empresas surgindo exclusivamente para cuidar de crédito de carbono. Né? Tem aquela aura de ser a grande oportunidade... que, né, tá há quanto tempo, né? Desde, sei lá, Rio 92, sei lá. Cara, muito tempo. O crédito precisando ter uma alavancagem real no mundo, né? A gente nem tá falando de Brasil, né? O crédito de carbono tá bem avançado hoje, tá? Mas o crédito de carbono você tem um grande problema, né? Conflito de interesses, geopolítica, embora o mercado, né, tenha tido um avanço desde o ano passado, com algumas resoluções, enfim, tudo mais, o mercado vai passar a ser regulado. Perfeito. E hoje tem um momento bastante interessante no crédito de carbono, mas um momento bastante perigoso ao mesmo tempo. O que aconteceu nos últimos anos?
muitas startups surgiram, né, recebendo dinheiro de fundo, e essas startups batiam na porta do fazendeiro e falavam, olha, você tem uma área aqui de 10 mil hectares, né, eu vou desenvolver o seu projeto, só que assina esse documento aqui. Aí o documento dizia que eu banco o desenvolvimento do projeto, de um projeto custa em torno de 1,5 milhão até 4 milhões, tá? Não é barato. Só que eu fico com 50% dos créditos vendidos. Né? O que aconteceu? De 2017, 2018 até 2023, essa onda foi muito intensa, né, dessas startups batendo na porta de produtores rurais e fazendeiros. Grandes proprietários de desenvolveram terreno. o projeto e registraram na Verra. E o que aconteceu com a Verra? A Verra caiu nos escândalos, né, de greenwashing, lavagem de dinheiro, enfim, uma série de coisas. E esses créditos não puderam ser vendidos. Então, os proprietários de áreas começaram a ficar frustrados, né, com o que estava acontecendo. Eles, né? Exato. E aí, a gente tem até uma operação em crédito de carbono bastante forte, né, que é justamente trazer fazer a custódia do dinheiro do comprador lá fora, né, pagando IPCA e com um term sheet já ter um interesse de compra com quem vai desenvolver o projeto. Né? Então, quer dizer, é um mercado que está em construção, entendeu? Então, como todo mercado, todo boom, você tem os oportunistas e você tem também quem está fazendo a coisa do jeito certo. Só que é o seguinte, né? Fazer do jeito certo é demorado, é lento. Né? Até porque você falou um pouco da questão do regulatório, né? A gente estava falando aqui da própria evolução dos reguladores em relação à tokenização e como é que isso vai se dar, mercado secundário, etc. Isso é absolutamente esperado, né? A gente pegou uma época de blockchain que não tinha regulamentação nenhuma, o que tinha um lado bom, mas também tinha um lado ruim. Eu vejo a regulamentação, quando ela é saudável, como uma coisa positiva, né? No sentido de que se você pesa muito a mão na regulação, você fere a inovação, né? E aí eu gosto de pensar que a coisa precisa ser mais devagar mesmo, né? Óbvio, você cria um arcabouço básico rápido, mas você vai evoluindo. Acho que o Brasil faz isso muito bem, tem feito isso muito bem nessa seara de blockchain e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado para não quebrar a inovação, né? Exato. Acho que quando esse tipo de coisa acontece, esse exemplo que você deu, vai manchando um pouco o mercado, né? E a regulação vai trazendo de volta essa percepção, não, o negócio funciona, desde que funcione desse jeito, né? Como é que você vê essa dificuldade, esse trade-off entre regular demais, inovar de menos? Porque acho que é um aspecto importante. O Brasil acho que faz isso bem, mas é importante a gente falar, né? Assim, eu vejo isso. Vou dar até um exemplo do que aconteceu em 2023, tá? Em 2022, né, quando você teve o boom das criptos no mercado, que foi pós-pandemia, de fato pós-pandemia, que veio aqueles escândalos de várias pirâmides e tudo mais, e aí você vem de 2021. A BlockBR nasceu em 2021, né, e em 2021 foi justamente quando nós entramos no mercado, acho que só tinha mais um player, a Leak, né, a Leak e BlockBR. E o mercado Bitcoin que já fazia alguma coisa de tokenização. Mas eu não acho que... Não sei se fazia tokenização, de fato. Eu acho que já estava indo para esse caminho, mas se tem alguém que tivesse feito algo, eu acho que eram eles, tá? Um pouco mais para trás. Mas aí o que aconteceu? 2023, o mercado começa a olhar para a tokenização, a CVM... acaba trazendo, né, um parecer para o mercado e fala, olha, token é valor imobiliário, ninguém pode fazer oferta. E aí bloqueia tudo. E aí o mercado mesmo inteiro... naquela interpretação de um token utilitário... Mesmo. Qualquer token, utility, security, não tem diferença nenhuma, é valor imobiliário. Precisa registrar. O que limita demais a oferta. Exato. E tudo mais. E como nós, né, como outros players também... tem que ter um jurídico muito forte, nós acabamos entendendo, né? Pô, mas espera aí, eu posso fazer um token de uma CCB. CCB é um direito creditório. CCB está no Código Civil, não está no... É outra coisa, é outra história, né? Não, mas o token, ele é um valor imobiliário. A partir do momento que você tokenizou, mesmo que seja mesmo que seja de uma CCB. Beleza, aí o mercado recebe essa notícia e todo mundo vai para cima da CVM, né? Não no mau sentido, no bom sentido de, opa, peraí,
vamos nos aproximar por umas conversas. Aqui, né? Exato, vamos nos aproximar por umas conversas para que a gente entenda em conjunto como que esse mercado pode avançar. A CVM não sabia muito bem o que fazer, o que ela fez? Quer dizer, não é que não sabia muito bem o que fazer, porque não tinha solução. Não dá para você dar uma canetada ali no papel falando vai funcionar assim, porque isso vai respingar em várias outras frentes, né? O que ela fez? Ela pegou a regra de crowdfunding e trouxe a CVM 88. Né? A regra de crowdfunding eu não me lembro qual que era, uma outra numeração. Mas ela... 4, alguma coisa. Eu não me recordo. Mas ela trouxe a CVM 88, que é o quê? Quem quiser fazer oferta de valores imobiliários tem um teto de 15 milhões e tira essa licença e você pode trabalhar nas mesmas regras de crowdfunding, desde que você seja a plataforma de oferta também. Né? E aí passa por um critério de análise, diligência, a plataforma. Aí tem um assunto no mercado, né, que sempre foi uma grande questão, que é a segregação patrimonial. Sim. Né? Ou seja... Que hoje em dia não é, mas é um grande problema nas exchanges, né? O cara misturava o que era o FII dele com o dinheiro do cliente. E tivemos no mundo vários casos de problemas nesse sentido. Pois é. Inclusive teve problema agora, 2 semanas atrás, com uma corretora. Entende? Que por conta de segregação patrimonial no mercado tradicional. Entende? Então, assim, quer dizer, não é o problema da inovação, entende? Mas, enfim... É muito mais operação, né? Exato. Mas fazer a coisa direito, né? Exato. E que, na verdade, se você tem a licença, você é responsável, entendeu? Então, você é responsável de custódia. O banco é responsável de custódia. Ele está segregando os valores em contas escrows de operação, ou ele está trazendo tudo para um bolo só e ele tem toda a gestão. Entende? Então, assim, é um assunto bastante profundo. Bom, o que aconteceu? É colocada a CVM 88 no mercado. E aí, as plataformas, né, começam a tirar essa licença para poderem fazer oferta de tokens. Só que, assim, tokenizar é bastante complexo. Não é simples. Não é você pegar... Não é só um smart contract. Não é. As pessoas... Exato. É difícil, entendeu? É bem difícil, porque cada ativo tem uma necessidade. Cada ativo tem um colateral, tem uma garantia, uma trava de garantia. E aí você precisa de um arcabouço jurídico para suportar aquela situação. Se você vai securitizar, por exemplo, se você securitizar com governança, você vai pagar caro. Se você securitizar sem governança, você só está emitindo uma CCB, um ativo lá, faz a oferta, faz a captação e beleza, e reza para dar tudo certo, não dá nada errado, entendeu? Mas você tem um acompanhamento, você tem um processo para trazer segurança para a ponta do investidor que... Assim, não é todo mundo que faz, entendeu? Então, o token é a mesma coisa, entende? Então, você precisa pegar todos os pontos para mitigar todos os riscos e conseguir fazer uma operação coerente, né? Então, é essa forma que se faz. De outra forma, nós viemos estudando as licenças, né? Todas as licenças. Então, quando eu pego, por exemplo, uma estrutura de um CRI, aliás, de uma debenture, eu tenho lá 9 intermediários. Desses 9 intermediários, eu tenho um cara ali dentro que é o coordenador litígio de oferta. Esse coordenador litígio de oferta, ele tem uma licença regulatória, que ele pode fazer oferta de valor imobiliário. Pô, mas a DTVM também? Então, assim, eu tenho um cara que ganha um FII lá dentro, que é o coordenador litígio de oferta, que ele poderia ter um papel de corretora, praticamente, entende? Então, o mercado ele é cheio de conflito. O regulatório não é eficiente. Não né? Não é. Você tem DTVM, CTVM, DVM, qual a diferença de cada uma delas, né? CTVM veio depois da DTVM. Né? Que regra essa tem, que regra essa não tem. Né? Tanto instrumento do mercado. Isso acaba criando uma barreira de entrada, né? Exato. Então, e a descentralização acaba... Um dos objetivos é facilitar um pouco isso. Por que eu vou fazer uma tokenização de CRI, que eu vou pagar, às vezes, numa captação de 30 milhões, eu vou deixar no mínimo 6,5% na mesa, ou próximo disso, se eu posso fazer uma tokenização de ações SPE ou tokenização de SCP, entende? Ou seja, assim, é muito... eu não enxergo com um conflito, mas são duas vias, tá? Que não são opostas, tá? Os dois indo para o mesmo lado, mas que lá na frente elas irão se convergir. E já nem vai mais se falar em tokenização. Né? Então, eu acredito nisso. Tá? Quando você fez a primeira pergunta sobre o que você enxergou na tokenização, foi exatamente isso. Tem os instrumentos, né? Que esse daqui é muito mais criativo e mais eficiente. Esse é muito mais burocrático, cheio de intermediários. Eu não acho que alguns intermediários alguns sim têm que sair, não fazem sentido, outros não.
né, para trazer segurança para a operação, mas que eles vão se convergir lá na frente. É isso. Essa é a visão. Essa é a visão do ativo, da tokenização do ativo. Na visão de infraestrutura, o mercado inteiro vai tombar essa tokenização. Você acha que a gente está há quanto tempo dessa visão? Olha, eu não me falar lembro. De futuro é sempre difícil, né? É difícil. O ano passado me perguntaram também, né? Quanto tempo você acha que o mercado vai evoluir e tal? Para quem está dentro, para quem está fora, parece que... É engraçado. Você lembra a transição do BlackBerry para o iPhone? É verdade. Aos Quanto pouquinhos tempo depois, foi de repente, isso? né? Exato. Tem o de repente, entendeu? E esse de repente, ele vai acontecer... Talvez em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Então, bem curto, né? Entende? Avançou muito, muito. Só que o que acontece é que existe um interesse, tá? Que esse interesse ele é muito genuíno de quem está dentro da tokenização, como nós, por exemplo, que é a interoperabilidade, que é você poder investir em qualquer ativo lá fora. Hoje ainda se falam em empresas que fazem isso e que têm um valor agregado, como unicórnios, por exemplo. Mas o valor agregado disso não está na empresa, está no ativo, entendeu? Então, e a tokenização ela traz isso, né? Por exemplo, a gente já está trabalhando aposentadoria em dólar. A gente está trabalhando o galpão, que nem eu falei, na Flórida, para qualquer brasileiro poder investir e ganhar 17% em dólar. A gente está trabalhando com uma gestora também em Nova York. Para quê? Para que o brasileiro possa também deixar o dinheiro aplicado e apertar o botão e receber aqui quase que em tempo real, entendeu? Então, tem muita coisa acontecendo que quebra a barreira geográfica e que traz uma interoperabilidade, segurança patrimonial e segurança financeira também para qualquer um. E né? esses stablecoins estão exercendo um papel bem importante nesse processo, né? Principalmente de você movimentar esse dinheiro internacionalmente com mais facilidade, né? Stablecoin também é um assunto profundo, né? Porque, vou criar uma stablecoin e fazer operação. Putz, não é bem assim, sabe? Não. Tem todo o compliance disso também, né? Nós utilizamos stablecoin, o USDT. Tá? O USDT é a Tether para nós, a nossa parceira, e então a gente já tem todo o arcabouço ali, tudo que é necessário. Até um ano, não muito distante disso, de 1 ano mais ou menos, nós até pensamos, vamos desenvolver uma stablecoin colateralizada em dólar. Mas não faz sentido. Não justifica, né? Não, só para operação, porque operação, quando eu faço um token para você, para sua operação, eu preciso ter uma stablecoin operacional, 1 para 1. Né? Então, que caracteriza R$1 que eu coloquei, E você quer que essa confiança nessa stablecoin não seja sua, né? Seja de um terceiro que também é confiável no mercado. Paga né? taxa, exato. Paga taxa e todo mundo confia e na faz Tether, acontecer. Apesar de a gente ter visto a empresa ser questionada diversas vezes na história da cripto, mas está aí até hoje, inclusive super saudável. Vi números de lucratividade da Tether, é bizarro, né? A Tether... 4 bi por trimestre. A Tether teve uma receita líquida de 12 bi de dólar e ela tem 200 funcionários. Né? Ela para a gente é um exemplo, porque assim, as empresas brasileiras elas tendem a ter um cash burn muito intensivo. Né? E as empresas, elas têm acabam criando muito processo para muita gente aqui no meio e elas acabam sendo falhas. Ou ela tem um time muito curto que falta gente. Né? É difícil você equacionar, né, como que você cresce e ao mesmo tempo você controla. Né? Então, time de vendas, time operacional, time financeiro e tudo mais. Controlar com gente, né? Exato. Botando gente. E eu tenho uma cabeça completamente diferente. Eu venho do conceito de Lean, né? Lean Business, que é justamente você ter pessoas extremamente eficientes que participam do negócio, de certa forma, né? E veste a camisa como sócio, que é até clichê falar isso, mas encontrar as pessoas que vestem a camisa como sócio é muito difícil, muito mesmo. E explorá-las no bom sentido. Para que elas possam entender todos os processos do começo ao fim do negócio, para que elas possam exercer um bom papel. É isso. Eu acho que a Tether fez isso muito bem. Então... Vocês usam BRZ lá de alguma forma? Não. Não, né? Não. Que é quem não sabe, a stablecoin em real, né? Stablecoin real. Da pessoa da Transfero, né? Bem legal também. A gente obviamente outro game, né? Outro patamar. A Tether é outro patamar, né? Como a gente não trabalha nós estamos muito mais na linha de merchant, né? Não de exchange.
né? Então, na linha de merchan, a gente tem um desenvolvimento de stablecoin operacional que conversa com a Tether, ou até mesmo a gente está estudando aí uma stablecoin aqui do Brasil com um parceiro para poder fazer essas operações. Legal, legal. Cara, falando um pouquinho de assim, expandindo um pouquinho essa visão, esse assunto de tokenização, falar um pouco de cultura, um pouco de tendências culturais e comportamental. Eu, por acaso, tive uma conversa semana passada dentro de um papo de cripto, onde tinham pessoas da velha guarda, né, pessoal mais antigo, né? E a gente vê muita resistência, né? O pessoal antigo, isso aí, ou não confia, ou acha que é a mesma coisa, só que digital, né? E a gente vê também uma nova geração. Eu já sou um pouco mais velho, mas, enfim, toda uma geração que já nasce com essa ideia de... assim como nossos filhos já nasceram com o celular na mão, acessível ali, muito mais fácil, você tem uma geração que vai vir forte já nisso, né? Vai querer fazer as coisas no mundo cripto, né? E aí isso pode trazer uma disrupção muito grande do jeito que o mundo funciona. Eu tenho um pouco essa visão, no sentido de que os governos podem perder poder frente à tecnologia, blockchain e Bitcoin e tudo. Uma tokenização, acho que é um papel importante nisso. Você que tem lá teu time muito mais... Eu tenho um time de Web3 também, mas não é um time muito voltado para a parte financeira, é muito mais para a parte tecnológica, desenvolvimento, smart contracts, etc. Você lá tem a tua galera lá, imagino que tem um monte de gente jovem. Como é que você vê isso? Assim? Você vê realmente isso nascendo dentro dessa geração como algo muito mais normal, aceitável e às vezes até questionando o antigo, que é diferente do cara mais velho que questiona o novo, né? Então, o cara que já chega no novo e está questionando o antigo, e isso tende a ser uma mudança mais profunda em como que a gente opera como sociedade. Cara, Fábio, esse questionamento é muito legal que você está trazendo, porque eu estou lembrando um ponto aqui que eu vivi agora, numa troca de time, tá? E desde o começo da BlockBR, eu sempre consegui mesclar, né? Quem tem os fios de cabelo branco e quem a galera mais jovem. Né? E eu sempre quis misturar tudo isso. A experiência, né, com aquela vontade, aquela sede. O que deu mais certo? A metade disso. Nem esse lado e nem esse lado. O que acontece dentro desse processo? Se você for pensar banco de dados de banco, cara, é um caos. Por que você pega um app do seu banco, e não importa qual banco seja, todos eles, dá pau? Porque é um macarrão de dados. Então, as pessoas mais antigas, elas vão sempre defender o que elas conhecem. Sim. As pessoas mais novas... Funcionou a vida inteira, não vai deixar de funcionar agora. Dá um probleminha aqui ou ali, mas funciona, no final das contas. Eu vou te falar, a gente tinha um sistema que era bacana, mas estava num banco de dados MySQL. Cara, não é escalável para dentro dos nossos processos, entende? E aí vem uma turma bem mais nova, questiona os mais velhos, falam, esses microserviços aqui não são escaláveis. Por quê? Por isso. Fizeram um relatório, mostraram e provaram que não funciona. O que aconteceu? Eu tirei os mais velhos e coloquei os mais novos. Entende? Mas tem um risco aí também, né? Tem um risco também. Do mais novo não trazer a experiência, trazer uma visão nova e errar para outro lado. Exato. Também, né? Só que tem um ponto super interessante hoje que é o seguinte. Eu cheguei a ter um time, tá? Eu não lembro quantas pessoas, mas eu cheguei a ter um time, sei lá, de 22, 23 devs dentro de uma squad, tá? Grande para desenvolver um produto. E eu questionei esses caras em 2024, quem que usa AI? E aí, um deles eu fui mais profundamente, que era meu engenheiro, e falei, o que você usa de AI? GPT. GPT, cara, não é AI para código. Tá? Então, você não usa AI. Já não é diferencial. Né? Já não é diferencial. Tá todo mundo usando. Exato. Então, estuda todas as ferramentas que tem na Ásia, na Europa, Estados Unidos e qual que é a tendência para development. E cara, eu preciso que você tenha um rendimento de 40% a mais do que você tem hoje utilizando AI. Você fez essa provocação objetiva. E eu tirei as pessoas do meu time por isso, entende? Quem estava com a cabeça fechada para isso. E quando eu conheci essa turma nova, além deles terem feito um baita no relatório para mim e terem trazido a prova
de que o que eu tinha era ineficiente, eles ainda me provaram que eu não preciso de 20 pessoas. Com 7 pessoas, eu tenho como se fosse 40. Entende? Então, aquilo... E outra, em um desenvolvimento de código, eles me trazem... Eles não precisam me trazer mais hoje, mas eles têm 7 opções de linhas de código e mostrando por que essa, por que essa, por que essa, por que essa. Entendeu? E todas as outras. Então, assim, quem não usa AI tá fora do game. Mas tem uma coisa, eu super concordo contigo, eu tô vivendo essa realidade na veia lá no meu negócio. A gente desenvolve software, é isso que a gente faz. Mas é uma janela, né? Uma janela no sentido de que, ok, antes você tinha 30, 40 pessoas, hoje você faz a mesma coisa com 7, daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa com 7, e aquele 40 já não é nem mais parâmetro de comparação, porque está todo mundo no 7, né? Então é uma janela de oportunidade que todo mundo tem que se mexer e aproveitar, porque vai virar norma, né? Exato. Mas eu, na visão de empresário, o que eu preciso? Eficiência. Né? Custo e eficiência. E escala. Então, de fato, é uma norma. É uma norma e uma regra para qualquer empresa trabalhar nesse formato, entendeu? Porque senão não faz sentido. E aí, entre o cabelo branco e entre esse aqui que está começando a ficar grisalho. O cara tem a experiência, mas está com a cabeça aberta para o futuro, né? Entendeu? Então, em Web3 a gente tem... É um mundo diferente, né? Assim, a galera que mergulha no mundo Web3, cripto, NFT, que acho que é um mundo à parte dentro do mundo à parte, né? Eu vejo uma turma super... Cara, isso aqui é minha vida, vou me dedicar a isso. Eu acho super legal e tudo mais. E deu uma separada ali no joio do trigo também, que, enfim... NFT também, né? NFT ficou muito lá para trás, né? E tem aqueles... Fez muito sentido. Tem aqueles que vão sempre na próxima onda, né? Não engrenam. Eu tenho uma visão interessante sobre NFT. Acho a tecnologia do caralho. Super legal. Dá para fazer um monte de coisa. Mas o jeito que ela foi usada no primeiro ciclo de inovação, queimou demais. É uma coisa do macaquinho que vale 7 milhões e que, porra, é uma... Quem comprou esse macaco? O cara gosta de colecionável. Eu estive no Japão agora há pouco tempo. É uma cultura de colecionável fantástica, né? Cara, mas não é uma fotinho qualquer custando 7 milhões, 5 milhões. Sim. O Neymar pagou 4 milhões, sei lá. Então, eu sempre vi muito esse aspecto negativo da indústria de usar essa tecnologia especificamente do NFT como um money grab, né? Eu estou fazendo uma coleção aqui para ganhar dinheiro, vou vender uma ideia de uma comunidade bacana que vai fazer acontecer, você levanta a grana e a coisa vai definir. Ou definha de uma vez rápido com o que é o scan, ou vai definhando aos pouquinhos e até que o cara fica com o dinheiro no bolso. Né? Eu tenho uma visão, tecnicamente falando, e acho que linka um pouco com a história do mercado financeiro, é que sim, o NFT pode ser usado como um instrumento financeiro, né? Longe dessa pegada collections, PFP, né? Profile Picture. Inclusive, a gente tem um projeto lá na software chamado Reopen, que tem um propósito de financiar projetos de software open source, que a galera nesse mundo, o cara dedica a vida para manter um projeto, a galera contribui, ninguém recebe grana, todo mundo trabalha de graça e as grandes empresas usam o software e tudo mais. A gente usa, todo mundo usa, né? Seu celular aí usa software open source. E aí a gente criou uma plataforma que a gente tokeniza via NFT cotas de patrocínio nos projetos. E aí acaba virando um instrumento financeiro. Entendi. Para financiar essa galera. Então, acho que esse tipo de uso da tecnologia, a gente não vê tanto. Acho que todo esse movimento do RWA, né, do Real World Assets, que é a total tokenização, mas ainda muito focado no token fungível, né? Que obviamente é o instrumento, é isso que o instrumento pede, mas eu tenho essa esperança de que o mundo ainda vai encontrar no NFT um bom instrumento para criar instrumentos financeiros, uma boa tecnologia para criar instrumentos financeiros. Cara, eu posso discordar? Pode, claro. Aqui ninguém é dono da verdade. Sabe por quê, cara, que eu discordo? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo, né, do token não fungível, tá? O NFT para arte. Você imagina que aqui é um quadro, tá? Um Picasso, que seja. Se é verdadeiro ou não, não sei. Tá? Mas, beleza, eu vou lá e compro esse quadro. Se esse token não funge... O que é o token? O token é um registro na blockchain que ele precisa ter o registro. O que eu estou registrando do quadro? Eu estou registrando o quê? A autenticidade dele não é o correto. Para eu registrar o quadro, eu preciso registrar
cada pixel de pintura desse quadro para garantir que ele é um quadro autêntico. E ainda assim, ter um registro pela uma Sotheby's, por exemplo, entendeu? Uma Art Basel, por exemplo. Que já deixa de ser... Já deixa de ser descentralizado, né? Exato. E ok, eu posso comprar um pedacinho. É igual eu comprar um pedacinho de uma laje na Faria Lima com um contrato da Microsoft de 15 anos. Ou seja, eu vou receber rentabilidade. Eu tenho certeza que aquele ativo é um bom ativo. Tá? Eu posso usar um NFT para o quadro, beleza, mas eu preciso ter os registros dos pixels no blockchain. Tá? Então isso, para mim, é um NFT cabível. Quem faz isso? Ninguém. Entende? Então, assim, o NFT, ele cai por terra porque ninguém estrutura da forma coerente e correta. Então, acho que esse é exatamente o ponto. O mercado encontrar na tecnologia um meio de criar essa estrutura correta, não para viabilizar a tecnologia em si, mas porque, enfim, quando a gente olha, por exemplo, vou pegar esse caso aqui do pixel que você falou. Imagina que você tem a Mona Lisa, né? E você tokeniza os pixels. Tá? O cara quer comprar o pixel do sorriso, porque vale mais do que o pixel da paisagem lá no fundo, entendeu? Então você cria a fungibilidade aí, da não fungibilidade aí, né? Porque aquele pixel vale mais do que o outro, né? E aí sim nasce um instrumento diferente do fungível, que é você pegar um imóvel, tokenizar ele e cada um tem uma parte daquele imóvel, eu não tenho a parte da sala ou a parte da cozinha, não faz sentido, né? Sim, é isso. E aí quando você fala, né, do NFT para o mercado financeiro, poderia até ser um direito de uso. Por exemplo, eu tenho lá, você pega uma casa frente mar em qualquer lugar que seja e eu pego lá sua casa e você fala, olha, eu vou fazer aqui 24 frações. Né? E aí eu tenho um NFT que me dá direito de uso. Tá? Mas, cara, isso daí não é um token de multipropriedade, que na verdade você está fazendo o quê? Você está fazendo uma cota de SCP dentro de uma SPE, entende? E que dentro do mercado imobiliário é muito mais coerente do que você trazer um NFT. Então, assim, eu discordo por quê? Porque eu não acho que voa, entende? Eu não acho que o mercado compra isso. NFT, de fato, ficou muito queimado. Sem dúvida. E ficou muito para arte, entendeu? Hoje o mercado está muito mais evoluído e o papel, justamente, né, meu e tal, tudo mais, de outras pessoas, é justamente trazer essa educação de que, olha... Você quer fazer um token de multipropriedade? Faz dessa forma. Tá? Onde que é o problema na multipropriedade? O concierge. Depois você está ferrado para gerenciar o volume de pessoas que vão frequentar a sua casa, entendeu? Agora, se for um hotel, maravilhoso. Então, tem vários detalhes, né, nesse processo. Esses a organização, quando a gente fala nessa link com o mundo atual, né, o jeito que as coisas são feitas hoje, eu acho que certamente é o melhor instrumento. Mas quando você olha para coisas absolutamente inovadoras, que não tem tanto ligação com o mundo atual, né, o jeito que o mercado financeiro funciona, eu acho que você tem a oportunidade de usar a tecnologia, sim. Acho que tem. Mas o mercado não está caminhando assim, fortemente para lá. Realmente o mercado NFT ficou muito queimado. Mas a tecnologia é fantástica, né? Da não fungibilidade é muito legal. Não, é muito legal. Pô, você comprar um tênis assinado por alguém, entendeu? Compra um Nike assinado pelo LeBron James. Sim. Com o NFT daquilo, entendeu? Pô, legal, que ele mas tem é aquela pegada de colecionável, né? Exato. O cara que é fã e tudo mais. Essa pegada é muito legal. O fan token e tudo Surgiram mais. muitas empresas, né? De NFT para fan tokens e acabaram não indo em frente. Até para clube de futebol, né? Sim. Acaba que, tem todo o mercado de fãs, legal, música tem isso, né? O esporte tem isso. Mas parece que as soluções que vieram eram muito maiores do que o próprio mercado, né? Exato. E muita besteira, né? Todo o negócio. Muita besteira também, né? Você tem direito lá de apagar a luz do estádio depois do jogo. Pô, fan token de um clube. Parece cara. Um negócio, um benefício forçado, né? Para justificar o token, né? Não o contrário, né? É isso. Cara, eu queria conversar um pouquinho sobre a tua jornada, assim, de empreendedor mesmo na BlockBR, né? Assim, eu tenho uma jornada empreendedora também super longa, várias empresas e tal. A gente sabe que não é fácil, mas quando a gente olha de empreender dentro do mundo cripto, dentro do mundo DeFi e tudo mais, quais são os seus aprendizados? Assim? O que você aponta como algo que fez diferença para você e talvez dar uma dica para quem está tentando ou buscando entrar nesse meio? Putz, pergunta que tem uma complexidade bastante grande. É só lembrar daqueles momentos de estresse, né? Cara, é mais tristeza do que alegria, né? Sem dúvida alguma. Não digo tristeza assim de forma
pesada, né? Mas de alguma forma vale mais a pena, vale a pena, né? Vale. Senão, né, a gente faria o que nós estamos fora, fazendo. Se o negócio tá pesado demais, você sai fora. Mas quando eu digo a tristeza, na verdade, é engraçado, né? Eu acho que depende da natureza de cada ser humano, né? Alguns buscam poder, né? Outros buscam a fama, outros buscam só fazer algo acontecer, outros buscam dar empregos, outros buscam ficar ricos, né? Ou cada um tem sua motivação, né? Só que conforme você vai envelhecendo, a sua motivação vai virando o quê? Vai virando, pelo menos para mim, né? Vai virando a segurança, conforto, sua família, enfim, seu mundo vai se fechando mais, né? Ele não vai se abrindo quando você tem 20, 30 anos de idade. Né? Então, ele abre nas oportunidades. Conforme você ganhar mais, você tem muito mais oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, você se fecha muito para isso, porque você quer cada vez mais estar no conforto do seu lar, né? Sim, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que os maiores desafios não é fazer o negócio acontecer. É você tomar as decisões coerentes e certas para que acompanhe a sua jornada de onde você quer chegar. Ou seja, você tem um alinhamento das suas ações no dia a dia... Mas precisa ter visão, né? Exato. Eu tenho a oportunidade de ser isso dentro do que eu faço. Para estar na vanguarda da tokenização. O que é melhor? Entende? Se eu tomo uma decisão para cá, eu posso ter perdido uma oportunidade aqui. Se eu tomo para cá, eu posso ter perdido aqui. Uma hora você vai ter que escolher um caminho que você não consegue fazer tudo, né? Só que a gente precisa tomar essas decisões. Essas decisões são ao longo da vida inteira, né? Desde quando você nasce. Só que, assim... chega um determinado momento, você não se permite mais errar, entendeu? Então, eu acho que o caminho mesmo, até como sugestão, cara, a gente se fode muito para acertar, né? Eu acho que esse é o caminho. E não ter medo de se fuder, entendeu? Sim. Não ter medo de errar, né? É isso. O erro traz um aprendizado fantástico. Né? E eu acho que fazer a anotação do erro, entendeu? E anotar mesmo. Fazer um caderninho, anotar o erro e olhar ali e falar, putz, eu tô passando por uma situação similar e ali eu fiz isso, então a decisão que eu aprendi daquilo. Porque as pessoas esquecem, elas erram e a facilidade que existe entre você errar de novo é muito grande. Porque o conjunto de informações que a gente recebe diariamente é absurdo, entende? E a nossa memória, a gente trabalha muito... O ser humano hoje, nos dias atuais, ele trabalha muito sobre dopamina, né? Então, você pega um Instagram, você pega qualquer coisa e você esquece o problema e você foca ali. Né? Então, como que você cresce dessa forma? Né? Então, se você está sempre colocando vírgulas. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Ter o foco, né? Tirar tudo que possa te atrapalhar e entender, né? Onde você precisa chegar e persistir. Persistir né? é um aspecto muito importante, né? Porque as dificuldades vão vir, né? Natural que vem. O Brasil, especialmente, é um ambiente bastante difícil para empreender por diversos motivos. E é muito fácil você desistir, né? Eu tenho uma jornada também de algumas empresas e eu gosto de falar que em algumas empresas eu desisti porque não era mais aquilo que estava me movendo. Fábio, você já chorou? Já. Sozinho, de falar, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Já. É uma coisa muito solitária, né? Não é? Por mais que você tenha sócio, por mais que você tenha mentor, conselho, não sei o que mais, é muito solitário. De olhar e parar e, cara, esse negócio que eu tô fazendo é grande demais para mim. Ou se colocar em dúvida do tipo, putz... Ou se desesperar porque a visão maravilhosa que você teve lá atrás não se mostrou verdadeira e você vai pensar, cara, preciso mudar. Ou vai ao racha. E quando você chorou, você não sentiu uma leveza e você começou a olhar para frente e falou, putz, de fato, eu amadureci muito nesse ponto, eu tô preparado para isso. E você cria já uma força para uma demanda de mais... 6 meses, 1 ano, enfim, o que for, entendeu? Sim, e aí vai vir um problema gás, né? maior ainda. Só que você começa a encarar esses problemas maiores com uma facilidade tão grande e que deixam de ser problemas, entende? Porque você começa a ser tão resiliente que, cara, essa casca que você cria é tipo um lutador, entendeu? O cara vai lá, sobe no ringue, cara, a primeira vez deve ser uma coisa mais bizarra do mundo. Você subir num ringue do UFC e, cara... Ou você bate ou você toma porrada, entendeu? E empreender é isso. Você toma porrada. E, cara, até uma hora que você fala, putz, me bate que eu aguento e vambora, entendeu? Vou te contar um aprendizado que eu tive que acho que tem muito a ver com isso. Eu tive uma empresa em
2002 mais ou menos. Peguei ali o boom da internet, montei a empresa em janeiro, em março a bolha .com explodiu, estourou e foram 2 anos bem difíceis para mim. Foi a primeira empresa que eu tinha tido que tinha uma estrutura, que captou investimento, que tinha funcionários, sala e tudo mais. E aí essa empresa não deu certo, a gente pivotou, também não deu certo, enfim, o mercado não estava favorável, o negócio não deu certo. Eu fechei o negócio, uma época que eu saí com dívida pessoal, enfim, todo enrolado. E me fez muito mal aquilo. Porque eu acabei tendo um problema de coração. Eu fiz uma cirurgia de coração com 27 anos de idade. Né? Um negócio... Porra, quem vai fazer uma cirurgia de coração com 27 anos de idade? Eu fiz. E esse momento me marcou muito, porque eu percebi que eu tinha uma ligação emocional muito grande com aquela empresa, por ter sido a primeira. Negócio que a primeira... Eu tinha tentado algumas startups menores antes, que eram coisas... Quase projetos que não deram certo. Essa tinha engrenado, funcionou, começou a andar e quebrou. Então, eu me apeguei muito emocionalmente àquele negócio e quando o negócio fechou, bateu no corpo. Coração, estresse e né, parei numa mesa de cirurgia para me salvar. E aí, nesse momento, eu aprendi que acho que foi uma grande lição que eu levei na minha vida que me permitiu fazer vários negócios e ter a vontade e ter a coragem de fazer, aprender a tirar um pouco o emocional. Do negócio, entendeu? De você, você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão ali. Você precisa ser frio. Mas você precisa ser frio. Você precisa, cara, se não der certo, tudo bem. Muito. E aquilo não vai me impactar. O negócio não pode ser sua vida. Não pode ser sua vida, né? E naquele caso naquele momento para mim era. Eu tinha, 25 anos, sei lá, 24, 25 anos. Era a minha vida aquele negócio. Né? E se aquilo é a tua vida e não dá certo, sua vida desaba, né? Signo você é. Eu sou capricorniano. É igual eu. Cara, então essa foi uma das grandes lições que eu tive na vida, de você separar um pouco, entendeu? E aí, às vezes, eu tive outros momentos super difíceis na vida, que inclusive impactavam na vida pessoal, na família, no casamento e tudo mais. E aí você tem nisso um certo arcabouço para você tomar boas decisões, porque no final o que vale é a tua família, cara, é a tua vida. O teu tempo, ver seu filho crescer. Exatamente. Né? É isso. Né? Então, é difícil. O Brasil é difícil mesmo. Empreender é difícil em qualquer lugar. No Brasil, especialmente difícil. Exato. A gente é meio louco, eu acho, no final das contas. Não, é super. E assim... E você manter quem você é, né? Sim. Acho que esse é o mais importante, né? Seus amigos, enfim, não mudar não por perder conta isso, disso, né? não perder isso. Né? A gente evolui, a gente progride, aprende coisas novas. Esse é o ponto. Mas assim, respondendo agora em uma frase, eu acho que não desistir, cara. Não desistir nunca, entendeu? Entender se de fato aquele negócio faz sentido para você. Porque eu, por exemplo, fiz... ao longo da minha jornada, né? Hoje eu me considero mais empresário que empreendedor, mas na fase empreendedora, cara, eu era um maluco. Fui fazer aplicativo de lavador de carro. Jovem ainda? Tão jovem, tinha 34 anos. Já nem tanto. Nem tanto. E você fui fazer o aplicativo com 40. Ainda estava solteiro, né? Eu tenho 45. E aí, cara... aplicativo de lavador de carro modelo Uber, legal pra caramba, né? Depois fui para outro negócio, vendi 2 até, foi interessante, mas assim, nunca tive aquele tesão nesses negócios, tipo, esse negócio é foda, entende? Do jeito que eu tenho com a BlockBR. Entendi. Porque eu não peguei, encaixa, né? Porque eu não peguei o boom, entende? Fazer um aplicativo lavador de carro, que boom que é esse? Nenhum, é só um negócio que gera uma oportunidade para um cara lavar o carro. Né? Entendeu? Um aplicativo de manicure também, cara, putz. Vou te falar de uma outra coisa, cara, que você me deu um site aqui legal, que é a questão do timing. Eu tive alguns negócios na minha vida que foram inovadores demais, cedo demais. Também tem isso, né? Você erra no timing. Eu fui campeão. Eu tive uns 2 ou 3 negócios assim que foram claramente antes do seu tempo, sabe? E aí você não encontra o ambiente favorável para aquele negócio prosperar, florescer e tudo mais, né? Então você falou uma coisa que é o seguinte, também não adianta ser muito tarde. Então, assim, achar uma janela pequena, que é no início, né? Que você tem um ambiente favorável para florescer. Mas também não é tarde demais para ser um seguidor. É muito difícil, né? Eu tenho uma fala sobre isso aqui que foi um aprendizado na minha vida, tá? Em 2008 para 2009, eu copiei o Facebook e criei uma rede social de e-commerce chamada Oxbis. Legal. Então eu peguei a mesma estrutura do Facebook, peguei 2 devs, um sênior e um mais júnior. Cara, demorou
3 anos para os caras fazerem o básico. Hoje que você faz com IA, cara, mas em uma semana, né? Surreal. Se não menos. E peguei tudo que o Facebook fazia lá em 2008, né? Eu tinha uma conta americana também, enfim, tudo mais. E, cara, copiei aquele negócio. Só que eu fiz para e-commerce, ou seja, qualquer um poderia criar uma lojinha lá dentro, né? Virou uma rede social de e-commerce. O Facebook tinha uma coisa de e-commerce lá atrás, né? Tinha o Facebook Store. Facebook Store, isso aí. Facebook Store. É. Mas era completamente diferente. diferente. Não, ali era a própria rede social mesmo. O Oxibiz era a própria rede social. E lá eu também criei um gateway de pagamento, que chamava Oxipag. Tá? Por quê? Porque eu tinha entendido que se eu criasse uma moeda virtual, que era o BIS, eu faria permuta multilateral. O que é isso? Então, eu tenho, sei lá, eu tenho uma empresa de óculos, você tem a gráfica, o outro tem a... Você cria uma moeda paralela, uma economia paralela. Uma economia paralela, só que eu faço você consumir o meu serviço e você recebe o crédito, e desse crédito você pode usar com todos os outros da rede. Você diminui tributação, super otimizado. Tudo, exato. Só que aí, o que aconteceu? Aí tivemos uma chamada do tipo, você precisa armazenar os produtos, né? Porque você precisa ter eles em estoque. Você precisa ter o colateral do crédito que você oferece. Ou você precisa ter o dinheiro como custodiado e tal. Ouve isso que eu estou te falando e vou trazer a BlockBR hoje, tá? Você vai entender como criar algo à frente do tempo, você vai chegar ao tempo de que, cara, Deus vai te mostrar, falar, faz isso aqui, querido, porque você está totalmente pronto, porque você já fez isso no passado. Você criou o arcabouço daquilo na sua cabeça. E aí o que aconteceu? Bitcoin, Bitcoin começa em 2007, 2008, 2011 eu já começo, 2011, 2012, para não falar 2011, eu acho que eu comprei em 2012. Tá? Antes disso era muito deep web, né? Não era algo mais era muito wallet, era muito alternativo, era difícil acesso também, principalmente no Brasil, sabe? Era bem difícil. E, eu tinha criado um marketplace, tá? Para lojistas, ou seja, marketplace B2B, onde eu tinha um gateway de pagamento e tinha uma moeda virtual dentro, tá? Que era para o varejo também, ou seja, era B2B2C, né? E que tinha uma moeda virtual parecida com o Mercado Pago e Mercado Livre para ser um marketplace. Já em tecnologia blockchain já ou não? Não, era centralizado. Isso era PHP na época. Era um point. PHP mais SQL, era outra história. Dinheirinho virtual. E aí, cara, não deu certo. Foi 2008 até 2013. Mas você chegou aí para o físico e ter os produtos não fui para o físico, mas eu contratei uma empresa que fazia isso. Né? E essa empresa, ela armazenava os produtos. Na época, chamava Permute, alguma coisa assim. E aí, cara, não deu certo ali, né? E aí, quando eu trago isso para hoje, para o presente, BlockBR, o que é a BlockBR? O que nós fizemos ali? Cara, eu comecei oferecendo, e até hoje a gente oferece... Comecei, faz 4 anos e meio, mas assim, quase 4 anos e meio. A gente oferece plataforma white label. Né? Quem que foi meu benchmarking quando eu fiz a Oxibiz? A Vtex, entende? Porque eu acho o cara, o fundador Mariano lá, eu acho ele excepcional, assim, o cara é muito bom. Só que você viu ali em cima daquela solução de plataforma, uma questão de ecossistema, só que ao invés de oferecer um software as a service, o que eu fiz? Eu fiz ali para que as lojinhas tivessem, como se fosse um mercado livre mesmo de lojistas, né? E hoje, inclusive, o Mercado Livre é isso. Sim. Também tem o Mercado Shops. Então, assim, quando eu pego, né, a estrutura da BlockBR, ela foi muito a história do que aconteceu no passado. Quando eu pego a estrutura do blockchain, tirando o blockchain, mas a moeda virtual, cara, eu tinha uma stablecoin, entende? Sim, sem a tecnologia descentralizada, mas conceitualmente era isso. Quando eu pego o setor, o nicho, eu tenho o B2B2C também, entende? E aí, o que está acontecendo hoje? A Block tem os próprios escritórios dela, que são os SAIs. Né? Estruturador Autônomo Investimento. A gente fornece uma plataforma white label sob a nossa licença regulatória. Qualquer um pode fazer o papel de uma corretora. Então, pega a história de lá, traz para cá. Se eu fizesse... Por que a Oxibiz não deu certo? A Oxibiz deu certo, está dando. É BlockBR. Sim, é. Entende? Foi o princípio de tudo, né? É isso, entendeu? Não é a mesma entidade, não é o mesmo marketing, mas... eu tenho certeza que você também, nas suas histórias, o que você já fez, daqui a pouco você vai olhar e falar, cara... Total, eu tô fazendo uma coisa hoje porque eu fiz um negócio lá atrás. Porque você fez lá atrás, tá aqui, entendeu? É um componente do que eu tô fazendo hoje, entende? Então, putz, aí fica a dica, né? Pra quem tá enxergando oportunidades e tal. Cara,
Faz. Putz, se você derrubar essa garrafinha na rua e isso aqui ficou na sua lembrança, tem um porquê, entendeu? Que talvez você, sei lá, vai acontecer alguma coisa e você vai usar essa teoria ou algo que aconteceu ali no futuro. Às vezes você não vai nem conseguir fazer a correlação, né? Mas aquele conhecimento vai estar ali armazenado no seu subconsciente de alguma forma. Tudo tem um porquê, é surreal, assim. E hoje eu percebo muito isso. Eu tenho muita percepção de tudo que eu vivi e como as coisas fazem sentido. Você vê... Legal, assim, acho que a gente fez um papo mais humano aqui, né? De história, mas sempre muito bacana trazer essa realidade para todo mundo. Mas voltando um pouquinho para o mundo tech, no mundo tokenização, DeFi, etc. Conceitualmente, você coloca a tokenização dentro de DeFi, assim, como é que você... Não. Nem tanto, né? Não, nem tanto. O que a gente olha mesmo é o TradeFi, né? Ou seja, eu estou no tradicional e eu estou trazendo para o Web3, né? Então, eu tenho uma operação que ela é basicamente, eu ofereço infraestrutura para o mercado regulado. Né? Isso é o chamado TradeFi. Né? Então, infraestrutura Web3, infraestrutura de blockchain para o mercado regulado. De coisas reais. Então, eu tenho regulação, eu tenho ativo, eu tenho colateral, eu tenho garantia, eu tenho todo o arcabouço que eu preciso jurídico, né, para poder fazer operações coerentes, né, com as ofertas e garantias. Eu te perguntei, eu trouxe essa nova virada aqui do nosso papo, porque queria entender um pouco a tua visão em relação a essa convergência dos bancos, disso que você está fazendo, se isso converge num mundo lá na frente que é de fato um DeFi, né? Existe o regulatório ali, o regulatório passa a ser uma coisa mais em cima do descentralizado mesmo. Qual é a tua visão assim desse segmento como um todo? Você acha que vai... Qual o papel dos bancos nessa história? Como é que eles vão se mover? Cada um vai, sei lá, o Itaú vai emitir sua própria stablecoin? Enfim. Tem uma história aqui sobre o Drex, né? E assim, o Drex faria muito bem esse papel se fosse em blockchain. Sim. Né? E por interesses também, enfim, acho que não sei porquê o Drex não vai utilizar blockchain. Vai ser um banco de dados. Agora há pouco tempo, né? Pós o evento Blockchain Rio, agora em agosto, começo de agosto. Os bancos estão se movimentando de forma silenciosa, isso é fato, tá? Porque quando você vê uma BlackRock já super avançada, principalmente em ETF, tá, tokenizado, o ETF cripto, enfim, é sem volta. Né? Então é óbvio que os bancos estão se movimentando muito rápido. O próprio BTG teve uma movimentação uns 3 anos atrás. A Mint deles, né? Criaram uma exchange, né? A Mint. Mas ele já vem se movimentando há mais tempo do que isso. Sim, né? sem dúvida. Mas assim, trouxe para uma realidade até varejo, né? Exchange e tal. O banco ele não vai ficar fora de oferecer Bitcoin para quem ele tem no cadastro dele, entendeu? Sim, já que o cara quer comprar, eu prefiro que ele compre comigo e não... No Nubank, você entra lá, você compra uma cripto. Sim. Mas é uma compra meio... É uma compra meio... eu estou basicamente apertando o botão e falando, eu tenho interesse em comprar. Aí o Nubank trava o dinheiro e fala, não é uma compra direta, entendeu? Até porque quando o Nubank lançou isso, você não podia sacar o Bitcoin, né? O cripto, seja lá qual fosse. Você só comprava e ficava lá. Eu acho que ainda não, tá? Não, já pode. Hoje já pode. Então evoluiu, né? Mas até você poder sacar, era um livro contábil do Nubank, né? Só que ainda assim, se você for comprando no Nubank, ainda é demorado o processo. Sim. Não é? comprei e já está na carteira, entendeu? Então, assim... Tem um processo aqui que você diz o mercado tradicional disso na blockchain. Porque, Fábio, você é de tecnologia, você vai entender, cara, um problema legado de tecnologia, ele sempre vai ser um problema legado. Sim. Tem como você implementar um módulo ali que resolve tudo, entendeu? Porque ele conversa com todas as outras situações dentro de uma ferramenta, entende? Então, assim, pensa no Itaú, anos e anos no mercado com tecnologia. Bradesco também, Banco do Brasil, todos esses caras. Então, por isso que vieram né, as fintechs, né, a Neon, enfim, todas elas para resolver parte desse problema que não resolveram. Porque, eu não vou cadastrar Neon, vou cadastrar no Itaú, entende? Sim. Mas, cara, eu vejo assim, né, tem muito conflito, tá? Muito conflito. Ao mesmo tempo que os bancos estão se movimentando em silêncio, tem um conflito por quê? Porque a nossa moeda é muito desvalorizada. E seria tão simples. Vou te falar uma coisa. Você sabe que maior parte da receita
de uma das maiores gestoras do mundo vem de endowment. Sabe o que é endowment? Endowment é eu coloco dinheiro dentro de uma instituição, tá? Ou seja, de Harvard. Tá? O meu dinheiro fica blindado e a instituição utiliza esse dinheiro, utiliza a rentabilidade desse dinheiro investido para benfeitorias e outras coisas. Por isso que a educação é do jeito que é lá. Se nós tivéssemos isso no Brasil, cara, o Brasil ia ser outra coisa. Entende? Primeiro mundo de Exato. universidade. Ia. Tá? Ia. Então, assim, quando você olha... Cripto facilitaria isso? A cripto facilitaria desde que uma instituição fizesse a própria custódia, entendeu? Autocustódia, enfim. Então, a infra poderia resolver isso, né? Então, assim, tem muita coisa que não chega no Brasil porque não querem, entende? Esse é o problema do país, porque vai contra os interesses. Então, se a mentalidade fosse outra, cara, o país seria completamente diferente nesse sentido. Então, assim, quando você fala de ativo financeiro, a gente tem muita oportunidade. Quando você fala de DeFi, tem muita oportunidade. O DeFi em exchange traz uma pool de liquidez, né, acesso a uma pool de liquidez bastante interessante para crédito. Só que como que isso pode acontecer? Step by step, entende? É aquela coisa que a gente falou da evolução gradativa. A BlockBR e de repente, tem né? que ser regulada, a BlockBR tem que ter um holofote em cima dela, a BlockBR tem que isso, aí não pode ter conflito com esse, aí vão se aproximar esse. Eu preciso escolher um padrinho, porque se eu não tiver um padrinho, as coisas não vão acontecer para ser maior do que esse cara. Cara, é cheio de conflito, entende? Então, assim, de fato a gente vive um ambiente que deve ser 6, 7, 8 caras que mandam no Brasil. Tá? Se esses caras falarem isso não vai acontecer, dá uma canetada e não acontece. Entende? Então, é muito lúdico. Mas a descentralização também tem esse poder, né? Das coisas acontecerem independente de que as pessoas queiram, né? A Uber teve o poder. Por mais que todo mundo queria que o Bitcoin não existisse, né? A Uber teve o poder de fazer com que os motoristas continuassem sendo Ubers, né? E hoje trafegam táxis e Ubers. A diferença é que esse cara não pode trafegar na via rápida. Só isso. Mas ele pode trabalhar. Licença e tudo mais. Exato. Então, assim, as burocracias vão existir sempre, entendeu? Sim, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com tantas limitações, o mercado ele vai se abrir de certa forma. Não como todo mundo pensa, mas ele vai, pelo menos uns 30% ou 40% ele vai acontecer. Muito legal, Cássio. Cara, chegando aqui no finalmente do nosso papo, eu gosto sempre de fechar o nosso podcast com a seguinte pergunta. Como é que está teu backlog, cara? O que você está planejando aí para os próximos passos com a BlockBR na tua vida? O que você está planejando? Ai, cara, esse é o tipo de coisa que a gente não fala, né? Segredo de Estado, né? Não, a gente está... o que eu posso dizer é que a gente está num momento bem interessante, né, do mercado e super bem posicionados também, crescendo com os nossos escritórios também. Esses escritórios que você chama terceirizado, ou seja, eu vou lá e monto meu próprio... basicamente Como a gente... chama? EAI. EAI. Estados Unidos AIS, né? Autonomous Investment Structure. Basicamente que eles são é diferente do AI, Agente Autônomo de Investimento. Né? O Agente Autônomo de Investimento, ele só indica investimento. Né? Ele só indica investimento. O nosso não, o nosso ele utiliza a tecnologia, ele senta na mesa com o tomador de crédito, negocia, aprende a estruturar uma operação tokenizada, sob a nossa licença e todo o nosso compliance também, ele cria uma carteira de investidor e ele ganha nas duas pontas e também FIDA a operação. Né? Ele faz papel de corretor. Mas está em operação já, está lançado. Isso já está acontecendo. Então, nossa expectativa é crescer. Crescer com esses EAIs, mas crescer de forma controlada. Né? Então, esse é o nosso backlog aqui que já é uma realidade, né? E, cara, pro Cássio poder fazer tudo isso me divertindo. O que importa no final das contas. E com paz. Você olhar para trás e falar assim, foi uma jornada legal pra caramba. Eu me divirto com o que eu faço, cara. Eu me divirto. Acho que isso daí é o mais legal do trabalho, sabe? As relações que nós criamos, enfim, no final, cara... É muito engraçado na BlockBR porque a gente tem uma cultura muito próxima, né, com os clientes e tudo mais, e parece que vira amigo, sabe? E quando você olha para trás, cara, nesses 4 últimos anos, é meio uma grande comunidade, porque as pessoas confiam em nós, entende? Tem a confiança do que a gente está fazendo. Né? Então, perguntar hoje, trabalhar na BlockBR, cara, tem um monte de gente querendo trabalhar com a gente. Legal. Entende? E por quê? Porque é uma universidade, é bizarro, sabe? É muito louco.
né? Falar de nichos de mercado, falar de ativos, falar de regulação, falar de jurídico, falar de tudo isso é uma coisa surreal, assim. E nós tivemos que aprender muito sobre isso e é um aprendizado constante, né? Não tem começo, meio e fim. Então, cara, todo dia na BlockBR parece que é o meu primeiro dia. Legal. É muito louco. E eu me divirto com isso. Muito bom. Maravilha. Isso é o meu backlog, que continue sendo como se fosse o meu primeiro dia. Maravilha, cara. Parabéns pela história e pela Obrigado. jornada. Obrigado aí pela participação no podcast. Eu que agradeço, Fábio. Bata prazer estar com vocês e, cara, vamos em frente. Isso aí. Valeu.